Deus abençoa, tá? A sua vida nesse momento. Vamos continuar analisando pontos escatológicos da Bíblia Sagrada sobre a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, né? O que vai acontecer, Apocalipse 13, né? A partir do 16, o controle mundial, né? Que nós já estamos observando aí, que vem vindo com força. Mas a luz que nós temos, a interpretação, é a palavra de Deus, tá? A Bíblia, ela responde ela, tá? Nenhum outro livro paralelo, eles são bons, são importantes, mas são livros que não é inspirado pelo Espírito Santo. O único livro que é inspirado pelo Espírito Santo é a palavra de Deus. Então não deixe de ler a palavra de Deus para ler livro secular. Mas não deixa também de ler os livros secular. Mas lê a palavra de Deus mais. Conhece a Deus mais, que você vai ver uma transformação grande na sua vida. Né? Nós lemos vários livros, né? Bons, muitos livros bons. Mas uma coisa que eu quero deixar claro, esses livros que são bons também, não são inspirados. O que é inspirado pelo Espírito Santo é a palavra de Deus. Vamos lá? Vamos lá analisar alguns pontos escatológicos de Mateus 24. Vamos analisar alguns pontos de Mateus 24. Tá? Na realidade, Mateus 24, capítulo 1 ao 14, Jesus está falando dos princípios das dores. Tá? Só que o versículo 15 tem uma chave para decodificar o que Jesus está falando nos versículos 15 a seguir. Tá? O versículo 15 de Mateus 24, Jesus vai falar da grande tribulação. Na realidade é do 15 a 28. Jesus vai falar da grande tribulação. E muitas pessoas analisam que a grande tribulação é para a igreja e não é para a igreja. Porque o próprio Jesus, ele vai dar uma chave para nós obtermos mais interpretações sobre o que ele está falando. O que ele fala no versículo 15? Ele fala do qual falou o profeta Daniel. Então ele fala ali da grande tribulação, mas ele expressa do qual falou o profeta Daniel. E Jesus estava falando ali para os seus discípulos, para os seus apóstolos. E é interessante que o livro do profeta Daniel, para você que não sabe, ele é um livro escatológico. Ele está ali dentro do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse fala de Daniel também, então nós temos uma... E no livro de Daniel, na realidade, é que nós vemos mais com clareza, né, quem é o anticristo. É no livro do profeta Daniel. Na realidade, Daniel 9, 24, Jesus vai mencionar ali uma revelação de Deus, né, para Daniel de 70 semanas. Ele vai mencionar 70 semanas estão determinadas. Espera, vamos analisar. Essas 70 semanas do versículo 24 de Daniel 9 é para quem? Então, quando você analisa ali o versículo continua, ele fala 70 semanas estão determinadas para o teu povo e a tua santa cidade. Então, Deus falou para Daniel, as 70 semanas que estão determinadas é para o teu povo. Agora, quem era o povo de Daniel? Israel. Entende? Então, essas 70 semanas, que inclui a grande tribulação, é exclusivamente para Israel, não é para a igreja. Qual é o erro da interpretação de Mateus 24 que coloca-se a igreja? Sendo que quando Jesus fala que é do qual falou o profeta Daniel, Daniel jamais sonharia ou sonhou com a igreja. Ninguém, na realidade, a única pessoa no Velho Testamento que viu a igreja, mas não discerniu o que era a igreja, Deus revelou para Abraão. Lembra daquelas estrelas? Quantas estrelas? Ali Jesus revelou a igreja para Abraão, mas ele jamais ele raciocinou, jamais ele raciocinou que era a igreja. Só para ele. Os demais profetas, ninguém. Jesus revelou a igreja. A igreja só é revelada em Mateus 16, 18, através de Jesus Cristo. Ele fala, edificarei a minha igreja. A igreja só aparece
ali no Novo Testamento através da pessoa de Jesus Cristo. Então, 75% da Bíblia Sagrada foi escrita para os judeus, 25% é para a igreja. Então, a igreja ela aparece lá na frente. Então, o que Jesus está falando, né, em Mateus capítulo 5 e Mateus 24, o versículo 15 ao 28 é exclusivamente para Israel. Quem fala isso? O próprio Jesus, do qual falou o profeta Daniel. E lá, também quando ele fala de 70 semanas estão determinadas, as semanas aqui é anos, tá? Então, cada semana são 7 anos, 70 semanas, né? Então vai ter 7 vezes 70, que vai dar 490 anos. E esses 490 anos, qual que é a contagem? Depois do exílio babilônico. O próprio capítulo 9 ali vai mostrar claro isso aí. Depois que eles vêm através de Esdras e posteriormente Neemias, que edificou ali um muro, depois que eles voltam do exílio babilônico, começa essa contagem do quê? De 490 anos. Mas sabe o que é interessante? E no versículo 26 de Daniel 9 fala até que o ungido vai ser tirado. Né? O ungido, quem é o ungido? Jesus. Tá? Até que o ungido seja morto e vai ser tirado. Esse ungido é Jesus. Então, vamos analisar 490 anos que já foi determinado até que o ungido foi tirado no versículo 26. Quando Jesus vem, aparece, deu seu espírito na cruz do Calvário e depois volta para o céu, essa contagem de 490 anos, que é toda a contagem, ela foi pausada em 483 anos. Então, do exílio babilônico até Jesus deu 483 anos. Então, quantos anos falta para toda essa profecia se cumprir? 7 anos. Mas por que já não se cumpriu ou não se cumpriu naquele tempo? Porque entrou o tempo da igreja. Lembra que eu mencionei que Jesus falou, edificarei a minha igreja? Então a igreja entra para abranger todo o mundo. Né? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós estamos vivendo ainda o tempo da graça, é o tempo da igreja ainda. Mas esses 7 anos que faltam, escatologicamente, ele vai continuar. Quando? Somente quando a igreja for arrebatada aqui da face dessa terra. Essa palavra arrebatada significa tirada com violência. A igreja ela não passa pela grande tribulação. Então, Mateus, capítulo 24, especificamente aqui do versículo 15 ao 28, Jesus está falando com Israel. Observe que é só depois da grande tribulação que todo olho vai ver Jesus, né? Ali em Mateus fala que todo olho vai ver quando Jesus volta já com a igreja. Isso aí que você tem que entender. Então, quando todo olho vai ver Jesus, né, depois da grande tribulação, né, porque se cumpre Ezequiel ali capítulo 38, 39, que vai ser a grande tribulação, Israel vai estar cercada, vai clamar por Jesus, e vai ser nesse tempo que Jesus vai vir já com a igreja. Aí todo olho vai ver pelos meios de comunicação que existe. Agora, a grande tribulação e a igreja, Jesus mesmo mencionou. Na realidade, apóstolo Paulo mencionou também um exemplo. 1 Tessalonicenses 1,10, Jesus, ele nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, diz que porque Deus não nos destinou para a ira. Agora, Romanos capítulo 5, versículo 9, diz que fomos justificados pelo sangue. Quem que foi justificado pelo sangue? A igreja. Fomos justificados pelo sangue e seremos salvos da ira de Deus. E para finalizar também, Apocalipse 3,10, lá foi uma carta exclusiva à igreja de Filadélfia, mas o próprio Jesus que fala, que ele diz assim, ó, eu igualmente te livrarei
da hora da tentação que virá sobre todo mundo para pôr à prova os que habitam na terra. Então observa que Apocalipse 3,10, quando eu te livrarei, Jesus que está falando, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele sempre diz eu, a primeira pessoa no singular. Então aqui Jesus fala que ele vai nos livrar da hora, não na hora, não no meio. Ele vai nos livrar da hora da tentação que vai vir sobre todo mundo. Então a igreja não passa pela grande tribulação, que vai ser um período de 7 anos. Deus abençoe a sua vida, tá? Espero ter te ajudado. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Fica na paz do Senhor. Estamos indo.